afirmar que Mo não é nem digno de segurar o título de um deus. Ao ouvir isso, Yong-Yong entra em pânico. O pobre réptil só pode assistir enquanto o ressentimento do deus contra Mo se torna dolorosamente óbvio. Sem ter mais nada ao seu alcance, tudo o que ele pode fazer é implorar desesperadamente para que seu mestre volte e conserte as coisas. Enquanto isso, de volta à terra, Chick-Puss está esparramado no chão após aquele soco. Ele está furioso, bufando de raiva ao pensar que esse idiota nem hesitou antes de acertá-lo, mesmo com seu estimado primo, o boxeador, bem ali. Guac finalmente se manifesta. Ele percebe que esse garoto não só tem coragem, mas também sabe dar uns socos. Curioso, ele pergunta a Mo se ele pratica algum esporte. Claro que esse brutamontes não tem conceito de algo tão estruturado quanto esportes e simplesmente responde que tudo o que faz é lutar. Guac quase engasga ao ouvir essa resposta absurda, mas, seja como for, sua curiosidade foi despertada. Ele está pronto para testar a resistência de Mo e trocar alguns golpes com ele. Sem hesitar, Guac toma a liberdade de atacar primeiro e desfere um soco brutal. O resultado é exatamente o que se espera. Sangue jorra do nariz de Mo, e ele é jogado para trás. Esse desfecho, no entanto, não deixa Guac nem um pouco satisfeito. Ele fica completamente perplexo ao perceber que Mo acompanhou o soco do início ao fim e nem sequer tentou desviar. Vale lembrar que Mo, o maníaco, não evita ataques preventivos. Agora que o palco está montado, nosso rapaz está pronto para ir com tudo. Depois de observar os movimentos de Guac, Mo imita uma postura de boxeador, cerra os punhos e desfere um soco com toda a força. Guac consegue desviar do golpe, mas a força bruta do impacto o faz deslizar para trás. O pobre rapaz aprende da pior forma que esse tal de Le Errou realmente tem algo de especial. A potência por trás daquele soco foi simplesmente surreal. Mo, por outro lado, está se divertindo como nunca. Acertar um soco de boxe pela primeira vez foi uma sensação de pura felicidade. No momento do impacto, ele intencionalmente contraiu os músculos do braço o máximo que pôde. Claro, agora seu braço está gritando de dor, mas valeu a pena. Aquele soco foi incrível. Ele nunca sentiu esse tipo de força antes, especialmente não contra aqueles fracos que desabavam ao menor toque. Ainda assim, se quiser continuar lutando, ele sabe que precisa cuidar melhor do seu corpo. Por ora, decide usar uma solução temporária, os antes. Antes são faixas de couro curtido de 4 metros de comprimento usadas no boxe grego antigo, enroladas firmemente ao redor dos pulsos para dar suporte. Enquanto isso, Chick-Pei está perdendo a cabeça ao ver seu primo, o chamado boxeador, sendo empurrado para trás. Ele questiona Guac furiosamente, exigindo saber por que ele está tendo tanta dificuldade contra esse ninguém. Sob pressão crescente, Guac se lança para frente mais uma vez, tentando acertar outro soco. Mas Mo se protege com facilidade, bloqueando o ataque sem esforço. Guac, por outro lado, rende os dentes de frustração. Ele está dando tudo de si, mas esse cara continua ali, parando seus golpes como se não fosse nada. Mo, por sua vez, está analisando cada movimento. Ele sabe que os socos de Guac são rápidos e precisos, mas são previsíveis demais. Apenas observando a forma como os músculos do oponente se movem, Mo consegue dizer exatamente para onde cada golpe será lançado. Finalmente, Mo dá um passo calculado para trás, evitando um golpe direto com facilidade. Guac, frustrado por ver seu ataque ser esquivado, imediatamente lança outro soco, mas Mo também desvia desse. Então, meu rapaz contra-ataca com um soco perfeitamente calculado na mão de Guac, causando-lhe uma dor agonizante. Mo acha engraçado perceber que a expressão de dor de Guac é incrivelmente semelhante à de Chick-Puss. Se ele tinha alguma dúvida antes, agora não tem mais, esses dois são definitivamente primos. Com mais um golpe decisivo, Mo nocauteia Guac, deixando Chick-Puss parado ali, congelado de medo sob o olhar intenso de Mo. Enquanto Mo está ansioso para terminar o que começaram, Chick-Puss só consegue tremer, completamente esgotado de coragem. Vendo o rival encolhido de medo, Mo conclui que ele perdeu completamente a vontade de lutar. Diretamente, Mo pergunta se esse desgraçado ainda pretende continuar a briga. Mas antes que Chick-Puss possa sequer reunir forças para responder, Mo desfere um soco devastador direto em seu rosto. O que se segue é uma sequência implacável de golpes. Mo não dá nem um segundo para que Chick-Puss se renda. Golpe após golpe, e no final, Chick-Puss está completamente destroçado. Para encerrar tudo de vez, Mo desfere um último soco esmagador, nocauteando Chick-Puss de uma vez por todas. Satisfeito ao ver que seu oponente não tem mais forças para lutar, Mo se vira e vai embora, levando consigo a orelha de Guac, deixando os dois primos derrotados para trás.
Mais tarde, Mo retorna ao seu apartamento e, sentado ali, reflete sobre os acontecimentos recentes. Ele admite que lutar tem sido divertido até agora, mas o fato de que seu corpo se quebra tão facilmente está o atrapalhando bastante. Nunca, nem em seus sonhos mais loucos, ele imaginou que seus músculos se rasgariam apenas por desferir alguns golpes simples. Embora esse processo de rompimento muscular seja essencial para crescer mais forte e continuar lutando, ele o interrompe constantemente. Eventualmente, Mo decide voltar ao Santuário dos Deuses para recuperar algo que havia pedido a Yong-Yong que preparasse, um orbe mágico de recuperação. No entanto, quando tenta retornar ao santuário, ele falha. Não importa o quanto ele se concentre, a transição simplesmente não acontece, deixando Mo intrigado sobre o que diabos está acontecendo. Para entender a situação, precisamos voltar alguns dias no tempo, até o reino divino, o domínio de Elmore, sob a autoridade do deus Lúcifer. Foi nesse momento que Mo havia lançado Lerro à força no mundo de Lúcifer. Antes de partir, Mo havia dito a Yong-Yong para tentar conseguir um orbe mágico de recuperação, se fosse possível. Esses orbes, ao que parece, são itens mágicos especiais frequentemente encontrados em planetas ricos em mana, como Elmore. Lá, eles são comuns e usados casualmente para cura e recuperação. Mas a Terra, sendo um planeta com escassez de mana, só possui esses orbes através de bênçãos divinas ou dos caprichos dos deuses. Como resultado, eles são extremamente raros na Terra, e apenas alguns poucos humanos ao longo da história tiveram acesso a eles. Aqueles que possuíram esses orbes foram venerados como deuses pela humanidade. Yong-Yong promete preparar o que seu mestre pediu antes de retornar, mas, curioso, pergunta quem participará das reuniões regulares se Mo pretende se ausentar. Em resposta, Mo revira os bolsos, puxa um pedaço de papel e o entrega ao dragão, contendo o discurso que ele deve fazer. Com isso, seu mestre parte. Enquanto isso, Lúcifer tem observado tudo atentamente com seu olho gigantesco. No momento presente, há apenas um pensamento em sua mente. O corpo de Mo está atualmente vazio. Como Mo não compareceu à reunião, significa que ele pretende ficar longe por mais tempo. Essa é uma oportunidade de ouro que Lúcifer não quer desperdiçar. Na verdade, é uma chance única em 1000 anos. Sem hesitação, Lúcifer rapidamente lança um de seus feitiços e... Lúcifer invoca hastes roxas e as lança com força, mas Yong-Yong rapidamente desvia do ataque e, com um tom firme, questiona severamente Lúcifer sobre o que ele está tentando fazer. Com uma voz imponente, o dragão pergunta se isso é, por acaso, uma declaração de guerra contra o deus da terra. Lúcifer se eleva no ar, deixando claro que pretende expulsar o deus da terra do assento da divindade. É uma guerra, e ele pretende vencê-la. Diante dessa declaração, Yong-Yong decide que também não irá se conter. Ele abre sua boca rapidamente, preparando um ataque de fogo comprimido, e dispara um feixe de chamas em direção a Lúcifer. No entanto, Lúcifer casualmente desvia do ataque como se não fosse nada. A explosão resultante do impacto se espalha por toda a extensão do planeta, gerando uma destruição massiva. A explosão é tão gigantesca que até só é forçada a ativar sua aura de autodefesa, estendendo-a sobre todos os outros deuses para protegê-los dos danos colaterais. Após esse ataque devastador, Yong-Yong decide levar as coisas a outro nível. Ele ativa sua habilidade de liberação de polimorfismo e cresce a um tamanho colossal. Comparado a ele, Lúcifer parece um minúsculo mosquito. Mas, como todos sabemos, tamanho não importa, o que realmente conta é a resistência. E não é surpresa que alguém do tamanho de Yong-Yong acabe sendo superado. Só já parece cansada e, não querendo se envolver nessa confusão, começa a se retirar. No entanto, Lúcifer a impede antes que ela saia. Ele quer saber de que lado ela está, se apoia Mo ou se o enfrenta. Mas só se recusa a tomar partido e escolhe permanecer neutra. Lúcifer, no entanto, não se importa se ela se mantém neutra, desde que fique fora do caminho. Ele então se volta para os outros e declara que qualquer um que se opuser à sua decisão deve se apresentar. Se alguém quiser desafiá-lo, ele está mais do que pronto para lidar com isso pessoalmente. Yong-Yong, então, fala, questionando a audácia de Lúcifer em pensar que pode realmente derrotar o mestre Mo. Lúcifer apenas dá um sorriso zombeteiro, completamente confiante de que Mo, com aquele corpo frágil de terrestre, não pode fazer absolutamente nada. Yong-Yong começa a se preocupar ao perceber que Lúcifer já sabe dessa fraqueza. Lúcifer lembra ao dragão que a complacência com a própria força e a falta de vigilância levarão à ruína de Mo. Mas Yong-Yong não pretende deixar Lúcifer fazer o que quer. Ele rapidamente contra-ataca com sua enorme cauda, mas Lúcifer a corta com sua espada com a mesma facilidade com que se corta um pepino.
Severamente ferido, o pobre dragão cai debilitado, mas Lúcifer deixa bem claro que, enquanto Yong-Yong estiver vivo, ele ainda pode alcançar a Terra. E, uma vez lá, ele garantirá que Mo seja destruído enquanto está enfraquecido. Yong-Yong, no entanto, apenas solta uma gargalhada ao ouvir as palavras de Lúcifer, zombando da ideia de que esse desgraçado tem alguma chance. A cena então muda para Guac, que acabou de sair da enfermaria após ser tratado na academia. Ele está levando uma bronca de seu veterano, que não gosta nem um pouco do fato de que esse moleque acabou gravemente ferido e agora quer desistir da luta, mesmo com a competição se aproximando. O pobre Guac não tem outra escolha a não ser se desculpar, mas suas desculpas não fazem nada para acalmar seu veterano. O veterano o repreende, dizendo para não voltar até que seu braço esteja completamente curado e, sem paciência, o expulsa de sua vista. Depois de ouvir as palavras duras, Guac começa a sair. Enquanto caminha para fora, ele acaba encontrando Kang Shell na saída. Como era de se esperar, Kang não fica nada feliz ao ver seu amigo naquele estado deplorável e o questiona sobre o braço quebrado. Agora que pensa nisso, Guac se lembra de que Kang é o melhor boxeador da academia. Será que ele teria alguma chance contra a pessoa que fez isso com ele? Diante disso, ele abaixa a cabeça envergonhado antes de começar a explicar. Ele afirma que Chicpus estava sendo intimidado, então ele interveio para salvá-lo, mas o grupo adversário se juntou contra ele e o espancou. Que covarde! Ele literalmente distorceu toda a história apenas para salvar a própria imagem, mentindo que foi atacado em grupo em vez de admitir que foi derrotado sozinho por Mo. De qualquer forma, Guac afirma que seu braço esquerdo e sua orelha estão nesse estado por causa daqueles caras. Ele até começa a chorar para tentar convencer Kang a lutar contra esses bastardos por ele. Mas parece que Kang não é tão estúpido ou ingênuo quanto esse loiro pensa. Kang simplesmente diz que Guac deveria ter sido mais cuidadoso antes da competição e que, em vez de brigar, poderia ter feito uma sessão extra de sparring. É claro que Guac não esperava essa resposta. O fato de Kang nem sequer considerar ajudá-lo o deixa ainda mais irritado. De repente, Kang para, se vira com uma expressão completamente irritada e pergunta a esse idiota quem foi que o espancou até deixá-lo nesse estado. Agora vamos voltar para Mo. Após várias tentativas fracassadas de se teletransportar, ele ainda não consegue retornar. Isso é algo muito estranho, para dizer o mínimo. Há apenas um cenário em que ele não conseguiria voltar, se o corpo original estivesse danificado. Mas Mo tem certeza de que seu corpo deveria estar protegido por Yong-Yong. E mesmo que não fosse Yong-Yong quem o tivesse machucado, não há muitas coisas que poderiam feri-lo. É então que uma realização lhe ocorre, e se todos os deuses se uniram contra ele, ele se sente irritado ao pensar que, de todas as vezes possíveis, escolheram desafiá-lo agora. Ele quer desesperadamente lutar contra eles, mas não sabe como fazer isso enquanto está preso ali. Após socar o pobre travesseiro até reduzi-lo a pó, Mo tenta mais uma vez se acalmar. Mesmo que todos os deuses o ataquem ao mesmo tempo, ele confia que Yong-Yong não cairia tão facilmente. Ainda assim, Mo não pode simplesmente ficar sentado sem fazer nada, então decide fazer o que pode no momento. No dia seguinte, encontramos Mo novamente no parque, de volta ao seu treinamento de força. No momento, seu principal objetivo é fortalecer músculos que não sejam os dos braços. Ele sente a tensão em músculos que normalmente não usa e, embora eles gritem de dor, a sensação é emocionante. Quanto mais ele se esforça, mais ele gosta disso. Sua risada ecoa pelo parque enquanto ele se deleita nesse momento de êxtase. Os espectadores ao redor ficam completamente perplexos ao ver esse cara estranho se divertindo de uma maneira tão bizarra, quase perturbadora. Após essa sessão intensa de treinamento, suas pernas finalmente cedem e ele desaba no chão. É nesse momento que ele percebe a presidente da classe, que não parece nem um pouco feliz em vê-lo ali. Com um tom afiado, ela pergunta por que diabos ele não está indo para a escola. Mais tarde, eles se sentam e ele inicia a conversa questionando por que é tão importante ele estar na escola, especialmente porque não é um lugar para treinar o corpo. Ela então pergunta quais são os planos dele. Ele simplesmente responde que só quer ficar mais forte. Essa é a única razão pela qual está treinando. A presidente então lança outra pergunta desconcertante. Por que ele quer ficar mais forte? Ele explica que é para lutar melhor, já que, no momento, ele é fraco demais para lutar de verdade. Seu corpo está completamente despreparado, e ele precisa fortalecê-lo. Seus braços já estão em péssimas condições, mesmo tendo participado de poucas lutas. Com o treinamento de força na academia, ele pode construir resistência. Se ficar mais forte, poderá lutar por mais tempo e talvez mais de uma vez e, eventualmente, até mais de 2 vezes.
Seu corpo também se moverá melhor. Ouvir esse cara falando sem parar sobre treinamento por horas a fio começa a deixar a garota enjoada. Ela não sabe como convencer esse maluco a ir para a escola. Então, uma ideia surge em sua mente. Ela pergunta por que ele está perdendo tempo treinando se não tem ninguém para lutar. Lembra ele que ele está apenas malhando sozinho, sem ninguém por perto para desafiá-lo. Ele precisa conhecer pessoas, criar algum conflito, só assim encontrará alguém digno de enfrentar. Antes de ir embora, ela o instrui a começar a frequentar a escola regularmente a partir de amanhã e a parar de fazê-la perder tempo com suas besteiras. Enquanto ela se afasta, Mo começa a ver lógica nas palavras dela. É verdade que os caras que ele derrotou provavelmente não voltarão, então ele mesmo precisará encontrar adversários mais fortes. Procurar alguém para lutar enquanto espera seu corpo se recuperar não parece uma ideia tão ruim. Enquanto ele ainda decide se começa a ir para a escola no dia seguinte, um sujeito suspeito se aproxima sorrateiramente por trás e chama seu nome. Mo rapidamente percebe o tom do cara e solta um suspiro pesado, sentindo um certo prazer. Parece que ele finalmente encontrou seu próximo alvo. Quando Soko vem voando em sua direção, o maníaco se vira com um grande sorriso, pronto para recebê-lo diretamente no rosto.